Esse carinha aqui inaugurar uma nova fase da marca aqui no país. Xara VTS, C4 Palas, Xara Picasso, C5, Xantia, esqueça tudo que você conhecia de Citroën no Brasil. Design arrojado, engenharia criativa e a eventual estadia no mecânico não mais fariam parte do caráter dessa marca aqui no Brasil, mas dariam lugar a custo-benefício, conectividade e apelo para o seu bolso. Salve acelerados! Hoje no Raio X eu tô aqui com a nova geração do Citroën C3 e é o melhor estilo sucessor espiritual do Fiat Uno. Esse carro aqui quer fazer a marca se transformar numa marca popular aqui no país. E aqui nesse Raio X a gente vai realmente ver se ele tem potencial mesmo para isso ou se ele não é até mesmo popular demais pelo que a Citroën cobra por ele. Então se você curtiu esse carro, se você gosta desse quadro aqui do Acelerados, já deixa o seu like aqui maroto e também se inscreve no canal, porque praticamente todo dia tem vídeo legal de carro para você assistir aqui. Bom, e para apresentar esse raio-x comigo aqui da nova geração do Citroën C3, eu chamo Daniel Teles. Olha só, é o primeiro raio-x que você está fazendo, acho, né? Primeiro raio-x, primeiro vídeo com você também. Exatamente, olha só, aí, pessoal, que injustiça depois de 6 meses aqui, só agora a gente faz um vídeo junto. Mas é isso aí, bom, vamos lá, chega mais pertinho aqui do Citroën. Seguinte, vamos começar pelo básico. O que é esse carro aqui? Esse carro, ele foi feito a partir da mesma plataforma CMP que dá vida a carros compactos do grupo Stellantis agora. É uma plataforma que tinha origem francesa e chinesa, na época que ainda era só PSA, mas agora faz parte desse monstro que é a Stellantis. E dá para dizer que ele é, como eu falei no começo, né? É um sucessor espiritual do Fiat Uno, né, mano? E assim, se é um reposicionamento da Citroën no nosso mercado, é também do C3, né? Que antes ele tinha uma característica muito mais arredondada, de carros mais redondinhos, tanto na primeira quanto na segunda geração. Agora ele vira um hatchzinho mais quadradinho, altinho, com outra pegada. Outra linguagem, outra pegada, né? Tem até, eles gostam, né? O termo marqueteiro, eles gostam de falar atitude SUV. Atitude SUV. Ainda bem que eles não estão insistindo muito nisso, que nem a Renault fez com o Kwid, né? Porque tomou muita paulada quando quis insistir que o Kwid era um SUV, né? Mas segundo eles, o Inmetro, e segundo os parâmetros do Inmetro, esse carro aqui poderia ser classificado como SUV. Ainda bem que a Citroën... Ainda bem que a gente não vai forçar essa barra. É um hatch subcompacto mesmo, ou até, na verdade, fica um meio termo entre os dois, porque ele pode pegar em preço os carros de entrada no mercado mesmo, Mobi e Kwid, ou até também Onix, HB20 e o próprio Argo. A gente tem que entender a Stellantis agora como se fosse uma marca só, única, unindo todas as outras marcas dentro dela, e esse aqui é a porta de entrada desse mundo, basicamente, né? Depois do Fiat Mobi, né? Mas vamos falar um pouco do design aqui do C3, porque eu acho que essa é uma das partes mais legais desse carro aqui para falar, porque ele de fato trouxe um design que é um pouco diferente, assim, ele conseguiu manter um pouco daquela característica que a gente conhece da Citroën. Inclusive, esses dois chevrons aqui, eles seguem basicamente a mesma linha de visual internacional, né, da marca. Então, ele está conversando com o que acontece na Citroën lá fora e manteve pelo menos essa característica ainda bem de Citroën aqui. Não é um carro totalmente, assim, disruptivo, assim, da marca, né? Ele é moderninho, né? E ele vem de um projeto indiano, né? Foi lançado na Índia com praticamente as mesmas características, né? E agora é trazido para o Brasil de um mercado emergente para outro aqui, que é o nosso. E você falou das versões, tem as versões de entrada, 1.0, acho que essas sim podem competir com Kwid, Mobi, carros mais de entrada, mas essa aqui já é uma com motor 1.6, já antigo, né? Da família PSA, Citroën, Peugeot. E eu acho que essa já vai começar a brigar lá com o HB20, com o Onix, com esses carros um pouquinho maiores, né? Os hatches um pouquinho maiores, mais populares. De fato, esse carro, ele tem a missão de transformar a Citroën numa marca mais popular, mas essa versão especificamente que a gente está aqui, ela já está batendo mais de R$90 mil o preço dela de tabela, né? É a FIO 1.6, que nem o Dani falou, só que é combinada com um câmbio mecânico, então não chega a ser a versão topo de linha desse carro aqui. Vem aqui para a lateral, só para a gente falar uma outra característica interessante desse carro. Ele tem 2,54 m de distância entre eixos e quase 4 metros de comprimento, né? Então a gente está falando mesmo de um porte de carroceria que fica mais próximo de um HB20 por aí, e tem até um entre-eixos maior do que, pasme, o Pulse. Porque o Pulse tem 2,52 m de distância entre eixos, aqui a gente tem 2,54 m, então são 2 centímetros só de diferença, não é como se ele fosse muito maior do que o
o Pulse, né, que a gente trata como SUV, mas é legal de ver que ele tem um espaço, assim, em relação aos subcompactos Kwid e Mobi, bem melhor, bem melhor. Bem né? melhor. E acaba sendo uma opção legal para quem tem uma família pequena, enfim, e não quer gastar tanto com o primeiro carro, o C3 parece ser uma opção melhor por conta do tamanho, né? A gente não viu ainda a lista de equipamentos, a gente vai ver daqui a pouco, mas pelo tamanho, espaço interno, é uma opção um pouquinho melhor para quem tem uma família, para quem não viaja sozinho, enfim. Exatamente, e isso, pegando esse gancho, dá até para falar do porta-malas, que é um dos maiores da categoria, se não for o maior, né? Se não me engano, são 315 litros. A gente vai girar o carro para mostrar o porta-malas, mas antes, só um último comentário em relação à pintura do carro. Ele tem, praticamente, acho que só não tem na versão de entrada a opção de bicolor, biton. Se tiver, tá a correção aí no GC do vídeo, né? No lettering do vídeo. Mas isso é uma característica também bem francesa, né? Que eles mantiveram no C3, de ter essa pintura biton aqui. E um carro moderninho, né? Essa cor é a cor de lançamento, foi lançado lá no Rio de Janeiro, a gente foi no evento, e as rodas são aro 15, outro detalhezinho que a gente não mostrou, mas são aro 15 desde a primeira versão. Isso. Claro que são com calotas lá na versão de entrada, mas aqui se mantém, aqui não, aqui já são de liga, né? Roda de liga. E na versão de topo de linha tem acabamento diamantado. Exatamente. Então é o diferencial aí das versões. Aqui a gente tem calota nas versões mais baratas, mas quando você vai subindo a gama do C3, ele já fica com rodas mais bonitas. Bom, já que o Dani já adiantou o motor, vamos abrir o capô aqui, já para matar essa parte. Vamos ver se você consegue ir com uma mão, Dani. Esse desafio está muito grande. Deixa eu ver como é que é. Aqui. Boa. Tem que achar. É e lá cadê no cantinho. Lá no cantinho? Aqui. Boa. Pauzinho, não tem. Aqui é isso, né? Se é para ser popular, não tem mecanismo pantográfico aqui. Bom, Longe algumas disso, coisas, antes da gente entrar em mais detalhes, só para resumir o que o Dani estava falando. Aqui a gente tem aquele motor 1.6 que você já conhece muito bem de vários outros carros da Peugeot e da própria Citroën, que já equiparam aqui. Então, é 1.6, 120 cavalos e 15,7 quilos de torque. É isso mesmo? Isso aí. 4 cilindros, é isso. Beleza. Então, 0 a 100 na casa dos 10 segundos, segundo a Citroën. Exatamente, com esse conjunto mecânico. Agora você tinha me alertado de um detalhe polêmico. Você sabe que isso aqui é um carro para ser popular. E todos os detalhes vão para esse lado. Inclusive, a pintura aqui da tampa, que não é da mesma cor da carroceria, não é pintada, na verdade, né? Exatamente. A parte interna do capô. Mas é um detalhe, né? Isso aqui é uma economia... Um carro novo, você não vai ficar com o capô aberto, né? Exatamente, é uma economia. Quem gosta mesmo de carro, vira e mexe, a gente tem comentário aqui em vídeos acelerados, quando a gente abre o capô, todo mundo comenta alguma coisa do capô do carro. Então, assim, quem gosta de carro sempre tem isso na atenção, mas eu acho que se você está pensando numa questão bem racional mesmo, não sei se você vai ligar muito para isso, mas de fato não é tão agradável de olhar, é um aspecto meio... empobrecido, estranho, né? fica estranho, mas pelo menos tem uma mantinha aqui acústica para dar uma isolada no ruído que vem desse motor, que a gente vai falar se ele encaixou bem com esse carro ou não quando a gente for dirigir lá na pista. É isso, para carro popular, cada centavo economizado vale a pena. Acaba contando, né? Exato. Agora vamos fazer aquele giro do carro. Antes da gente abrir o porta-malas, vamos comentar um pouco sobre o design aqui atrás, né, que a gente ainda não viu do Citroën. Temos aqui os chevrons. Olha, com esse detalhe preto, eu não tinha reparado que ele tinha o interior dele é preto, né? Mais com preto. escurinho, né? Mais escuro. Citroën C3 aqui, e a gente estava comentando um pouco antes de ligar as câmeras, porque assim, é um carro alto, certo? Ele é um carro um pouco mais alto, então o para-choque ele fica numa altura boa para de repente você não bater aqui em alguma coisa e encostar no porta-malas, mas assim, é um para-choque que fica bem rente à tampa do porta-malas. Bem perto, né? A gente lembra dos casos do Fit. Dos casos do Honda Será Fit. que ele vai ter esse mesmo problema? A Honda precisou fazer um ajuste aí conforme o Fit foi evoluindo para evitar esse tipo de problema, mas aparentemente aqui a gente vai precisar esperar para ver. Em termos de silhueta, que ele segue uma questão bem tradicional mesmo, de hatch, né? Mais quadradinho. Quadradinho, altinho, né? Eu acho que em termos de visual eu achei ok, é um carro... bonitinho, eu gosto também. Não me causa nenhuma contraindicação. Agora sim, porta-malas, essa é uma questão importante que a Citroën vai trabalhar em relação ao novo C3, porque o porta-malas dele é maior do que o de Onix, maior do que o de HB20, muito maior do que o de Kwid e Mobi também, né? Nós temos 315 litros de capacidade aqui, mas obviamente a gente está falando de um porta-malas de um carro compacto, né? Um carro popular, então ele ainda tem esse ressalto aqui, ele não é dos mais versáteis para você usar, né? Não tem uma boca muito grande também. E ele também não conta nem nessa versão aqui, que é mais cara, já passa dos R$90 mil, com bancos bipartidos, né? Que pode ser um penaltizinho. A gente tem que vir aqui, ó, por exemplo... E aí, você joga... você joga aqui o banco e olha como é que fica.
Ele não faz inteiro, aquela... né? Não fica flat. Não fica flat, né? Claro que, se eu não me engano, nenhum compacto que concorre com ele fica flat, né? Mas, sendo ele um projeto novo, poderia ter esse diferencial também, mas a Citroën só escolheu mesmo que ele tivesse o maior bagageiro. Mas acho que tá pago, né? Pelo tamanho do porta-malas. Eu sinto falta do banco compartido. Bom. Eu sinto falta no banco compartido. Não, porque deixa o carro bem mais versátil. Exatamente. Aí você consegue usar mais, ele fica mais modular. Acho às que vezes, pagando mais de 90 mil reais. Tem bastante gente que é solteira e aí usa para levar bastante coisa no banco de trás, consegue ter um espaço mais amplo, mais fácil de ser usado, né? Acho que é um penotezinho aí da Citroën, mas pelo menos em volume ele mandou muito bem. Vamos ver como é que é o espaço lá dentro agora. Uma coisa que a gente não falou rapidinho são as lanternas, os faróis todos halógenos, né? Sim. Tem todas as versões, não tem full LED, só as luzes de posição de LED lá, os DRLs nessa versão já é de série, mas de resto tudo amarelinha. É tudo halógeno mesmo. Bem lembrado, Dani? Boa. Vamos lá pra frente. Primeiro aqui atrás na cabine, ó. Vamos entrar aqui no banco de trás. Primeiro para ver como é que eu fico posicionado aqui. O banco do passageiro tá como se fosse na mesma distância que eu estivesse dirigindo, né? Então, eu tenho um bom espaço aqui pro meu joelho, até pelo menos nesse aspecto é legal. Pra cabeça também, eu tenho 1,70 m, não tô com a cabeça tão perto assim, mas acho que para quem for mais alto pode ser um certo problema aqui. Inclusive já é uma boa dica para Dani, chega aí, entra aqui. Pra gente ver como é que você fica acomodado, já que você é mais alto. Eu que sou mais alto e muito mais largo também que o Hector. Quanto você tem de altura? 1,85. 1,85. Não, aí. Não, mas fica bom, viu? Perto dos outros hatches compactos, é muito melhor. O espaço interno é bem bom. Se você... E pra cabeça também, ela quase chega a pegar, mas... Deixa eu ver. Legal. Pega um pouquinho, mas também tem muito o que fazer, né? Se você estivesse dirigindo, acho que você não teria esse espaço pra perna, né? O banco tá ajustado pra você, né? Exatamente. Mas aí... Aí tudo bem, duas faz pessoas parte, normais, né? É difícil ter duas pessoas com 1,85 m no mesmo carro. Exatamente. Mas a gente viajaria bem aqui, nós dois, com duas pessoas, dois adultos aqui, normais, na nossa frente. Acho que sim. Só um terceiro elemento que não ficaria tão confortável aqui, porque nós temos um ressalto aqui na coluna central, mas aqui nessa versão, e acho que a partir da 1.0 mais completinha também já tem essas duas entradas USB aqui adicionais atrás, do tipo A, e nós temos vidros elétricos na parte de trás também aqui nessa versão 1.6. Vamos falar de acabamento um pouquinho aqui das portas, ó. Como vocês podem perceber, bem basicão. Olha só, tudo plástico mesmo. Aqui onde a gente apoia o braço também é tudo plasticão. A gente não tem nem baú da porta, veja só. Acho que dá para enxergar aí, ó. Não tem nem baú da porta, só mesmo este espacinho aqui para você manusear a porta na hora de abrir e fechar. Mas é isso, bem simplão, né, Dani? Um porta-copos aqui só, também não tem porta-revista, aqui do lado não tem nada. E a abertura do vidro aqui no meio para não puxar fio para a porta. Exatamente, é mais uma economizar mais um pouquinho. É mais uma economia de custo. Você vê que a gente vai pegando nos detalhes até onde eles vão espremendo para tentar ficar num preço mais razoável, mas mesmo assim estamos falando de mais de 90 mil reais. 90 mil. Vamos lá para frente. Bora. Eu tô preso aqui porque ela tem... rapaz. Ixi, eu fiquei preso aqui dentro. Vamos lá para frente, tá muito calor aqui. Sai pelo meu lado aqui. Eu preciso ligar o ar-condicionado, vamos lá. Agora sim. Tem um detalhe importante aqui para mostrar, que eu não mostrei. Vou até pedir, vou mostrar pro Munhoz, segura aqui. Chave. Vamos ver se o Munhoz consegue. Verdade. Olha só essa chave de um carro que é quase a versão topo de linha, já pegou aí, Munhoz? É de moto, né? Você que gosta? Exatamente, a gente você vai de moto aí? Conectar aqui. Vou ligar minha CB aqui. Mas é isso, chave simplona também, né? Pra você que é mais atento. Em todas as versões também. Não temos canivete nenhuma. Não tem canivete, não tem nada. É bem simplão mesmo. E aqui a gente já chega na parte da frente. Isso aqui, a Citroën tentou dar um toque mais Citroën para o carro, né? Você lembra que nas gerações anteriores de Citroën, o painel ele era bem estilosão, sempre foi, né? Um volante, tinha até um aço escovado de detalhe, painel diferentão, entradas de ar. Aqui, o que a Citroën fez? Ela colocou tudo que ela tinha que colocar de mais diferentão nessa seção aqui do painel, né? Olha só dá o detalhe ali da entrada de ar. Ela é na vertical, assim, né? Na vertical. A gente tem essa seção aqui desse plástico, que é um plástico bem duro mesmo, mas... Enfim, bem encaixadinho, né? E bonitinho, bem diferente. encaixadinho. A gente tem uma rebarbinha ou outra, ó, aqui nessa parte que são airbag. Mas temos uma central multimídia interessante. São 10 polegadas. 10 polegadas. Ela vem, já de série a partir da segunda versão 1.0. Então a segunda versão, né, mais cara do carro com motor 1.0 já vem equipada com essa central multimídia. E assim,
desde série você tem direção elétrica, você tem controle de estabilidade, hill holder, vidros elétricos e travas dianteiras também. Isso vem de série em todas as versões. Aí você vai subindo um pouco mais, vai adicionando essa central multimídia, vai adicionando os comandos aqui de As vídeo. saídas de USB, né? Saída de USB, comando de vídeo elétrico. Então você vai adicionando tudo isso, mas para por aí. E aí a gente tem um pênalti para falar, que é o de airbag, né, Dani? Isso aí, são só 2 airbags aqui, os 2 dianteiros, né? Podia ter mais 2, pelo menos, né? Como no carro subcompacto do Kwid, por exemplo, é um carro que tem 4 airbags de série desde a primeira versão. Aqui foi uma economia, e a gente sabe que em segurança, economia nunca é legal. E são 2 airbags só aqui no Exatamente. C3. Se o Kwid tem 4 airbags, né? Se não me engano, são 4 airbags de série. série. Acho que o C3 também poderia ter para fazer mais frente aí ao concorrente. Deixa eu mostrar aqui, Dani, só uma licencinha ao painel, que também tem uma outra economia que pode deixar algumas pessoas meio nervosas, que a gente não tem contagiros, ó. Estou acelerando o carro, não aparece nada no painel porque não temos contagiros. É um painel bem simplão mesmo. A gente tem aqui, ó, só trip A, trip B, tem até consumo médio, que é legal, autonomia, mas é bem simplão, só velocímetro digital mesmo. Tem que mudar por aqui, né? Tem que enfiar a mãozona no meio da direção. Porque aqui no volante multifuncional a gente tem os comandos da central multimídia. Tem o volume aqui para atender o telefone que está com Bluetooth e tudo mais. O controle aqui dos retrovisores é feito aqui pela porta, o que é legal. Lembra? Os carros da Citroën tinham às vezes uma ergonomia estranha, né? De colocar esses botões, sabe-se lá, nos lugares mais alternativos. Aqui está num lugar mais convencional. Falando de acabamento, destaca aí do seu lado, Dani. Vamos ver, então, aqui as portas. Aqui a gente já tem ainda pelo menos um porta-garrafa aqui, que deve caber uma garrafa ou 2 até, deitada, 2 em pé. Mais um porta-treco aqui, mas tudo de plasticão também, ó. Plasticão, né? Plasticão bem simples. Aqui tem mais um nicho. E aqui o porta-luva sem iluminação. Sem iluminação. Basicão. Aqui a gente teria... Aqui é onde você vai colocar suas coisas, celular, moeda, carteira. Não tem, claro, carregador de celular por indução, senão, mas pelo menos o celular ele é compatível sem fio, o Android Auto e Apple CarPlay com a central multimídia. E aí você pode aqui, ó, tem a entrada tem USB e aqui uma tomadinha soquete 12 de volts. 12 volts. Mas é isso, bem simplão mesmo, olha só como é que é o volante. É tudo, você sente o plástico do plástico mesmo. Também só o espelhinho, não tem iluminação. Não tem iluminação aqui também, ó. Só o espelhinho mesmo. E essa luz. A lógina também. Ou seja, é um carro que, de fato, assim, a gente percebe todas as economias que a Citroën fez para tentar deixar o preço mais barato, mas eu acho que é difícil equilibrar, né? É uma linha tênue entre você fazer essas economias e fazer sentido pelo preço, ou quando o preço já não faz jus mais a isso, né? Até que ponto vale a pena ficar no Citroën ou gastar um pouquinho mais e ir para um carro um pouco maior, que tem um pouco mais de tecnologia embarcada, mais segurança, enfim. É isso. Agora, bom, vamos dar um rolezinho com o carro na pista para ver como é que foi o acerto dele aqui pro Brasil. Isso aí. E aí, foi fácil de achar a posição para dirigir aí? Foi fácil porque a gente tem um ajuste de altura que vem... no banco. Exatamente, o ajuste de altura vem a partir da segunda versão dele, né, 1.0. Mas no volante, ó, ele tem ajuste de altura, o que já é legal, mas ó, ele cai na sua mão, obviamente, mais uma daquelas economias, mas faz parte. Agora ele não tem ajuste de profundidade, é só a altura mesmo, dá uma complicadinha. Ó, me dá um pouco aqui na central multimídia pra gente mostrar como ela é rápida dos comandos, aqui ela tem uma resposta ok, mas assim, não tem o que fazer, né? Não tem muito o que você ficar navegando. Exato, mas pra você usar com o celular mesmo, né? Exatamente. Você conheceu o Android Auto, Apple CarPlay, enfim. Exato, é isso. Porque não tem GPS nativo, é só mais rádio, telefone. As configurações e é isso. E é isso, agora vamos para o nosso Câmera Car falando um pouco mais desse carro. Contando só uma breve historinha. Então, que nem o Dani falou lá no começo do vídeo, esse carro é um projeto que nasceu indiano, mas ele passou por uma bela de uma tropicalização aqui para se adequar ao gosto brasileiro, né? A gente tem um gosto diferente de acerto de carro, né? A gente gosta de um carro um pouco mais firme, mas também que absorva bem os impactos de maneira macia, né? Os carros da Índia costumam ser mais molengões e tudo mais, então ele teve que passar bastante tempo na engenharia da Fiat de Petim para ter toda essa tropicalização. Por isso que toda essa aura de Fiat Uno também faz sentido não só pelo preço e posicionamento dele, né, de entrada, de gama assim, mas porque o pessoal de Betim meteu a mão na massa aqui para deixar esse Citroën com cara
É bem brasileira. E bastidores, ele ficou muito tempo rodando antes de ser lançado, né? A gente foi flagrado várias vezes, enfim. Isso mostra o quanto tempo ele demorou para ser testado aqui, para ser regularizado aqui pro nosso mercado, para nossas características aqui do Brasil, né? Exatamente. Mas é engraçado perceber como ele é diferente, né, do Citroën que a gente conhecia antes. Lembra? O último Citroën tinha um teto que vinha até Zenith, aqui. para-brisa Zenith. Exatamente. Ele tinha aberturas aqui de vidro, ele era muito bem, assim, a visibilidade daquele Citroën C3 era muito boa. Sim. Mas a desse daqui também não é de se jogar fora, não, porque a área envidraçada aqui é legal. A gente fica numa posição mais alta, que eu me sinto uma posição bem verticalizada. Parece que o ponto H, que é a distância do solo até o meu quadril aqui, parece que ele é mais elevado mesmo. Uma pegadinha mais de hatch aventureiro, sabe? SUVzinho, mini SUV. Mini SUVzinho, agora tudo é SUV. Tudo é SUV, viu? Não, mas assim, é mesmo. Atitude é SUV, segundo a Citroën. Não, atitude é SUV. A gente não está sendo pago pra Citroën. Mas é que, assim, é pra mostrar que é um carro... É um hatch mais altinho. Mais altinho. E eu, por exemplo, eu posso estar com a medida errada, pode ser só uma impressão, mas eu acho que eu tô mais alto, por exemplo, uma posição naturalmente mais elevada, mesmo sem, assim, eu tô no primeiro nível aqui do banco de altura, e eu tô mais alto que eu estaria num HB20, por exemplo, que eu estaria num Onix. Tem a sensação de estar Isso, num andar um pouquinho mais acima do que um hatch tradicional. Opa, o banco agora quis agora se mover sozinho, agora ele se firmou no trilho aqui. Mas ele não tem conta-giro, mas ele mostra ali quando tem que trocar a marcha, né? Tem um indicativo de troca de marcha. Exatamente. Isso é XR desde a primeira versão também, ó. Tem que ter uma setinha. Isso ajuda a economia de combustível também, né? Que, aliás, eu posso pegar aqui na minha cola, como eu tô numa pista, eu vou mexer aqui no celular só um minutinho para destravar. Dani, veja aí para mim os números de economia de combustível. Essa versão aqui 1.6 com câmbio manual, no urbano 10,9 km por litro com gasolina, na estrada 12,8. Com etanol 7,8 no urbano e 9,0 na estrada. São números interessantes, mas não é essa versão que ele vai te conquistar para você... assim, não é essa versão que tem todo o apelo de economia de combustível, né? Essa versão tem mais o apelo de você ter um carro um pouco mais espertinho para você usar, tanto que a diferença de 0 a 100 é gritante, né? No Citroën C3 1.0, 0 a 100 dele é de 16 segundos, quase 17. Aqui a gente tem na casa dos 10. Isso. Que também não empolga tanto assim, até não tenho a impressão de que ele faz em 10 segundos. Mas... Eu acho que é difícil também. A gente vai ter que testar isso no nosso arrancadão, mas... exatamente. Eu acho que deve fazer na casa dos 11,5. Por aí. Na prática, né? Também acho que seria por aí. Mas assim, é um carro que aqui nessa condição de pista, que não é um habitat dele, ele tá mostrando ser bem interessante. Sabe uma coisa que eu já gostei e que eu acho que a Fiat, o pessoal de Betim fez nesse carro, que poderia aplicar nos carros da Fiat? Esse trambulador de câmbio. Esse trambulador aqui, ele é mais... Não é nem só curtinho, os engates dele são mais macios. Entendi. São mais precisos, né? A Fiat geralmente tem uns engates mais molengões, né? Tipo, mais longos, mais longos e tal. Esse aqui, ó. E dá pra perceber que agora ele é um cara da família FCA, da família Stellantis mesmo, e deixou de ser só PSA, porque eu digo isso pela suspensão, pelo acerto de carro. Totalmente. Aqui a gente mudou, né? A gente tem um asfalto liso, mas é claro que a gente vai usando o carro até chegar até aqui, né? E a gente pode perceber que, de fato, ele tá com um comportamento de suspensão bem macio. Eu lembro que no lançamento foi um dos destaques também que eu senti. Sim. Gostei bastante da suspensão desse carro. Exato. Porque ela é macia, mas ao mesmo tempo ela... Não é molenga, Não é molenga, exato. Foi um equilíbrio bem interessante aqui do C3, eu diria, viu? Eu gostei também. Ó, tô dando uma abusadinha aqui em curva, ele até que você sente a transferência lateral de peso, rola um pouco o carro, mas não é nada também que, enfim, desabone. Exato. Né? Não é que ele tá te deixando sem segurança, até porque ele tem controle de estabilidade, como é obrigatório agora por lei, né? Com carros novos, a partir de 2020 tem que ter esse recurso, mas assim, é um carro que eu diria que o acerto dele de suspensão o acerto de suspensão e o câmbio acho que são os principais destaques. E acaba fazendo mais sentido até, acho que esse câmbio manual do que o automático, né? Porque vai levar o preço um pouco mais ainda pra cima e não vai trazer uma lista de equipamentos
maior, não tem nenhum equipamento a mais que você vai receber na versão automática. Claro que é muito mais confortável, principalmente pra cidade grande, enfim, o cara pode levar isso bastante em consideração. Mas se você não faz questão, se você não precisa tanto do câmbio automático, eu acho que essa versão com câmbio manual atende bem já. Eu também acho. Eu acho que é o que você falou, o câmbio automático sempre vai ter a vantagem do conforto e também numa revenda pode ser que ele tenha mais liquidez. Mais valor, né? Só que assim, pensando que esse carro, ainda que seja 1.6, pro público desse carro, a economia de combustível é um fator a ser levado em conta, se você tem a opção manual, você ainda consegue ter um misto interessante, de um desempenho um pouco melhor, com um consumo que ainda é um pouco mais controlado, né? Exato. Fora que você aumenta o peso do carro quando você tem o câmbio automático. Esse aqui pesa 1.107 quilos nessa versão, que já é um pouquinho assim, quase indo pro lado dos mais pesadinhos entre os compactos, né? Ele é um pouco mais pesado mesmo que os concorrentes. Vamos fazer um... Tanto claro que 1.0 é um pouco mais leve que esse, mas mesmo 1.0 ele é mais pesado já que Kwid, Mob e companhia limitada, e esse aqui, nessa versão, é mais pesado que o Onix. Vamos fazer uma frenagem de emergência aqui, segura aí, né? Chegar no 100. Vamos ver. Ó, a ABS funcionou como deveria, entrou com tudo. Eita, acho que a gente esqueceu a lâmpada do porta-malas lá. Nossa, lâmpada do Munhoz. Lâmpada do Munhoz. Desculpa, Munhoz. Desculpa aí, Munhoz. Mas ó, legal, hein? Assim, freou bem, né? O ABS entrou e tudo mais. Ele tem aquela frenagem, aquele sinal de emergência, né? Quando a gente tá numa frenagem assim mais abrupta. Mas é isso, acho que... Sabe o que a gente podia fazer na outra reta? Lá 0 a 100, mesmo que invalidado, eu faço aqui com o cronômetro do seu celular. Boa. E até a gente chegar lá, falar um pouquinho de preço, então, a gente começa em 70 mil reais, vai arredondando, pro Citroën 1.0 de entrada, e esse aqui custa 89.500. E o mais caro, 96 mil. Ainda não chega no 100 mil, né? Ainda que era o que a Citroën se propunha no lançamento do carro. Ser um carro abaixo ali da faixa de 100 mil, que já é um impeditivo bastante grande, né? Eu acho que assim, se a gente for levar em conta que ele está competindo com o Onix HB20, eu acho que aí essa competição para ele fica um pouco mais acirrada. Eu acho que o HB20 e o Onix são carros um pouco mais... de motores mais novos também, né? Turbo. Motor mais novo, turbo. Se é pra você já gastar perto dos 100 mil, você quer um pouco mais de equipamentos, um pouco mais de segurança. O Onix tem 6 airbags, né? Então assim, eu acho que a competição para esse carro aqui fica um pouco mais ferrenha. Não sei se seria a minha opção de ir nesse carro, nessa faixa de preço. Agora, o Citroën 1.0, ainda que só tenha 2 airbags, competindo ali bem na base do mercado, com esse acerto que a gente tá vendo aqui, que não muda, né? O canto trambulador e tudo mais, e a suspensão acertão mesmo, aí eu já acho mais interessante. Eu também, tô com você, concordo. Acho que é difícil o páreo contra HB20, contra Onix, tem motores mais novos, são carros de mais mercado também, depois em revenda, mesmo com a Citroën entrando agora pra Stellantis. Só que é isso que você falou, esse aqui tem um espaço interno muito bom, porta-malas muito bons, e acho que na competição com Kwid e Mob, que são os subcompactos, ele pula na frente. É isso. É isso aí, vamos ver o 0 a 100, vamos fazer então, um 0 a 100 aqui pra... Mesmo que não oficial, a gente pelo menos vai tentar dar um parâmetro pra você. Lembrando que aqui não é uma reta, né? É uma reta meio subida. É uma reta meio subida, tem um declive ali, mas é só pra gente tirar um barato, já que estamos na pista. Vai, eu vou fazer a contagem. 3, 2, 1, vai! Olha! 20, 30, 39, 60, será que vai chegar no 100? 79, 82, 85, 12.68. 12.68. Foi até a hora da brecagem do 97 por hora, 98, porque não deu tempo da frenagem. Sem contagiar, também não dá pra saber se eu tô chegando perto do verdade. Fica mais difícil. É isso aí. Mas é isso aí, pessoal. Valeu. Bom, 12.68, contando que foi subida, calor, a gente vai, mas em breve na arrancadão a gente vai tirar a prova dos 9. Com certeza. Espero que vocês tenham curtido esse raio-x, falando bastante de Citroën. Deixa seu comentário e seu like antes de sair do vídeo. Valeu. Valeu, galera. Valeu, Dani. É nóis. É nóis.